Efésios 2. Enquanto você vai... Acho que já está aberto aí, né? Mas enquanto você vai procurando aí, quem não deixou a Bíblia posicionada ainda, vamos lembrar aqui, nós falamos algumas coisas na semana passada, que a carta de Efésios foi uma das cartas conhecidas como as cartas da prisão de Paulo, quando ele estava preso em Roma. Ele escreveu, em sua primeira prisão, ele escreveu a carta aos Efésios, aos Colossenses, a Filemon e aos Filipenses. Paulo escreve essas cartas, são conhecidas como as cartas da prisão. A cidade de Éfeso, como nós falamos semana passada, era uma cidade altamente pagã, onde tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana. Deusa Diana para os gregos e para os romanos, a deusa Artemis, que era a deusa da caça, da força, da fertilidade. Os artífices da cidade comercializavam objetos, miniaturas do templo, a fim de angariar dinheiro. O turismo na cidade era muito grande por causa do templo pagão. Então é nesse cenário que lá em Atos 19, Paulo ele desembarca nessa cidade a fim de pregar o evangelho. Nessa cidade também existia um povoado judeu que não seguia aos deuses pagãos do Império Grego Romano, que seguiam a Deus. Então Paulo ele prega tanto para judeus quanto para gentios a mensagem a respeito da pessoa de Cristo. Isso a gente vai encontrar lá em Atos 19, em Atos 20 também Paulo fala do carinho, do amor que ele tinha por aquelas pessoas, quando ele convida os presbíteros de Éfeso para que ele pudesse conversar com aqueles homens. Uma coisa, eu não lembro se eu falei na semana passada, mas uma das coisas importantes a gente notar é que o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, ela tem uma estrutura muito parecida com a de Romanos, embora seja um pouquinho menor. A carta de Paulo aos Efésios, ele também divide em parte teórica, onde ele ensina o evangelho e a salvação, e depois ele entra na parte prática. E é muito legal, porque se você pegar, de repente, na tradução mais convencional, alguém tem ACF ou ARA? ACF ou ARA? Almeida Revista e Atualizada ou Almeida Corrigida e Fiel? Almeida Revista e Corrigida é a ACR. Lê, por favor, o verso 1 do capítulo 4 de Efésios. Não. O verso 1 do capítulo 4. Rogo-vos. É isso aí. Rogo-vos. Obrigado. Rogo-vos, pois. Quando a gente vai para Romanos 12, qual que é a primeira palavra que aparece lá? Rogo-vos e depois o pois. É a mesma divisão. Ele põe a parte teórica, que em Romanos vai até o capítulo 11, e do 12 ao 16 ele entra com a parte prática, e na carta aos Efésios, Paulo usa a mesma estrutura. Ele fala um pouco da salvação, fala um pouco do nosso estado pecaminoso, e depois ele entra em como que isso implica em nossa vida, como que a gente tem que praticar o evangelho, ok? E aí no capítulo 4, o professor dessa aula vai falar mais a fundo, ele fala sobre um dos temas centrais, o tema basilar dessa carta, que é a unidade. A carta aos Efésios é conhecida como a carta da unidade, que no capítulo 4 especialmente ele fala que há uma só fé, um só Cristo, um só Espírito, um só Deus, um só batismo, não necessariamente nessa ordem, eu não vou lembrar exatamente na ordem que está lá, mas Paulo fala sobre a unidade, um só povo, uma só fé, um só Espírito, um só Cristo, um só batismo e um só Deus, em quem nós temos a salvação por meio de seu Filho, Cristo Jesus. Amém? Tendo feito esse briefing aqui, vamos ao texto? Nós vamos ler do 1 até o verso 10, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos também, andávamos também nos desejos da carne, praticando ou fazendo os desejos da carne e do pensamento. E éramos, por natureza, como os filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, estando, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou. Pela graça sois, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Com Ele quem? Cristo. E nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Esse trecho é o meu trecho favorito de toda a Bíblia Sagrada. Se eu tivesse que escolher um texto para refletir, embora Romanos seja o meu livro favorito, num compilado, o texto de Efésios 2, do 1 ao 10, é meu texto favorito, porque ali, se eu tivesse que explicar todo o evangelho para alguém, está ali. Esse trecho que nós lemos pega o nosso estado pecaminoso, esse texto que nós lemos pega Deus, com o seu muito amor com que nos amou, e pega a ação de Cristo, que nos vivificou, estando nós mortos, ainda ofensa, nas nossas ofensas, nossos pecados. E por quê? Pela graça. Por meio da... Tem tudo que o Evangelho tem para ensinar para a gente nesse texto. Eu confesso a vocês que eu sou apaixonado por esse texto. É impossível eu ler esse texto sem que minha perna trema, ou que os meus olhos brilhem, ou que eu fique muito feliz por lembrar de tudo aquilo que Deus fez por mim, sendo eu ainda pecador, estando eu ainda morto em minhas ofensas e em meus pecados. O primeiro versículo diz que nós estávamos mortos. Eu gosto de parametrizar com Ezequiel 37, porque Ezequiel 37, Deus põe Ezequiel num vale de ossos sequíssimos. E Deus pergunta para Ezequiel, filho do homem, esses ossos podem voltar a ter vida? Ezequiel diz, Senhor, tu sabes. E Deus vira para Ezequiel e fala, profetiza sobre esses ossos. E ele diz, ossos secos, ouvi a palavra, de modo que a fé vem pelo ouvir, disse Paulo, eu ouvir pela palavra do Senhor em Romanos 10, 17. Então o segredo para aqueles ossos voltarem a ter vida era a palavra do... Então foi a ação da palavra, e o texto de Ezequiel diz que então um vento soprou e o Espírito tomou aqueles ossos. E os ossos passaram a se unir e formar um corpo por causa do Espírito. Esse era o nosso estado. Nós estávamos exatamente assim. Mortos, espalhados, com corpos em estado de putrefação. Mas o Espírito nos alcançou por meio da palavra do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Morto tem escolha? Então foi você que escolheu a Deus? Você estava morto. Deus te escolheu. Ele escolheu dar vida. E por quê? Por que você acha que Deus escolheu te dar vida? Enquanto você estava morto em ofensa e pecado. Andava como os filhos da ira, como os filhos da desobediência. Por que você acha que Deus escolheu te dar vida? O que você acha que você fez para justificar o fato de Deus ter te dado vida? Não, antes não, porque eu estava morto, Deus me justificou, me salvou, me resgatou, pelo que eu faria depois? Nós estávamos mortos, assim como os ossos de Ezequiel 37. Esse era o nosso estado e é isso que nós precisamos nos lembrar todas as vezes que nós pensarmos em nosso estado, em como nós éramos, em quem nós éramos. Eu, se fosse Deus, não me salvaria. Se eu fosse Deus, eu não me salvaria. Mas vai entender o amor que escolheu esmagar o próprio Filho para nos salvar. Isso é loucura, irmão. Isso é doideira. Você esmagaria o seu filho para salvar alguém? Eu acho que eu falei aqui na semana passada sobre o videozinho, eu até cheguei a botar no grupo da igreja esse vídeo, sobre o homem no trem, o homem que trabalhava na ponte do trem. Alguém chegou a assistir esse vídeo? Esse vídeo é antigo, marcou muito minha adolescência, mas ali dá para entender muito bem o que Deus fez por nós. Porque nós éramos inimigos de Deus, praticávamos o mal contra Deus, e Ele escolheu esmagar o Filho dele para não permitir com que a gente perecesse. Isso é loucura. Nós andávamos como o mundo. Nós andávamos como os filhos da desobediência. Entre nós e o mundo, não há diferença nenhuma, com exceção do sangue de Cristo que nos lavou. O mesmo potencial de maldade que havia em Adolf Hitler, há no meu coração. O mesmo potencial de maldade que há no pior ser humano que existe hoje sobre a face da Terra, há no seu coração. C.S. Lewis disse que se você não se considera o pior pecador que você conhece, você precisa se conhecer melhor. Nós somos maus. Mas Deus nos resgatou. Vai entender um negócio desse. Percebe que eu não preciso ficar te explicando muito? E vai no grego. Olha para o Evangelho, gente.
Você estava morto. Jesus fala assim, quer saber do que mais? Vou dar vida. E aí a gente fica revoltado com Deus porque Ele não deu um carro pra gente. Você estava morto. Você estava no curso natural do inferno. E Deus falou assim, não, você não, vem cá. Eu não vou deixar você ir para o inferno. Você não vai perecer, você é meu. Isso é doideira, irmão. Isso é doideira. Deus interviu no curso de nossa história. Pensa nisso. Porque Paulo ele começa falando, olha, vocês estavam mortos em ofensas e pecados, em que, no outro tempo, andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. E éramos como os filhos da ira, e éramos filhos da ira como os outros também. Então, até aqui é o nosso estado pecaminoso. Aí chega no verso 4 ele fala assim, mas Deus. É Deus intervindo na nossa história. Porque se Deus não fizesse nada, o nosso rumo era natural, inferno. Porque Deus é mau? Não, porque nós somos maus e merecíamos isso. O salário do pecado é a... Você pecou? Então, João disse que aquele que diz que não peca é mentiroso. Você pecou, eu pequei, todos nós pecamos. Por que ele não te matou então? Por que ele não te deixou ir para o inferno então? Irmão, por que Deus escolheu Noé? Responde. Vamos lá. Lembra da história de Noé? Como é que estava o mundo? Aprontando. Se voltando contra Deus. Fazendo um monte de absurdo, um monte de besteira. Pecando. Tanto que Cristo disse assim, ó, quando eu voltar vai ser semelhante aos dias de Noé. Vão estar casando, dando em casamento, vivendo, fazendo um monte de bobagem. Por que Deus escolheu Noé, então não matou Noé com todo mundo? Vem cá. Paulo disse em Romanos 3 que todos pecaram. Então Noé pecou. Os filhos de Noé pecaram. A mulher de Noé pecou. Por que Deus não matou Noé também? Gênesis, capítulo 6, verso 8 diz o seguinte, e Noé achou graça diante de Deus. Tá pensando a versão. Deus achou graça em Noé, mas Noé achou graça de Deus. Não foi porque Noé não pecou. Foi por causa da graça. Não foi porque Noé não merecia morrer. Foi por causa da graça. Não foi porque Noé era bonzão, não. Não, Deus matou todo mundo e poupou Noé porque Noé é muito gente boa. Porque, poxa, Noé era um cara tão perfeito, tão maravilhoso. Noé era um cara tão santo, tão justo. Não. Por causa da graça. Noé não morreu por causa da graça. É o mesmo motivo pelo qual nós estamos aqui. Varodor Chip. Do nada. Bota o culto a meia luz aí. Vamos. Pegar aquele canhão de luz e deixar apontado para cá. Vou arrumar a cadeirinha e falar, hey! Uhul! Não fale mais glória a Deus, diga uhul. Uau! Esse aí é o cantor. Tipo Vilas Boas. Graça, irmão. Charles Spurgeon, eu estava esperando para usar isso. Charles Spurgeon, ele dá o exemplo das cataratas do Niágara. Nós podemos falar das cataratas do Iguaçu. Inclusive, super indico. É um excelente passeio. Aproveite e vá ao Paraguai, que é maravilhoso. Paraguai, isso aí. Passei a mal o Paraguai. Estou doido para voltar lá com dinheiro para poder gastar. E as coisas não são caras, isso é um absurdo. As coisas não são caras. Mas Charles Spurgeon ele dá esse exemplo. Imagina você chegar nas cataratas do Iguaçu agora. As águas, o que elas fazem nas cataratas? Elas caem, elas descem. Imagina você chegar lá agora e ver as águas, ao invés de cair, elas retornarem. Imagina isso. Você chegou lá, bobo, querendo ver as cataratas, falou, as águas não estão caindo? Elas estão voltando?
diria se visse uma cena dessa? Qual que é o natural? Qual que é o curso natural da água? Qual que é o curso natural da água? Se você chegasse lá, ao invés da água cair, gravidade, a água estivesse voltando, qual seria o seu pensamento? É um milagre? Oi? É. É a mesma coisa com o homem. É exatamente a mesma coisa com o homem. O curso natural do homem é a queda. Mas Deus interviu na nossa história. E por que o homem agora não cai mais? Milagre. E milagre operado por Deus. Porque nós vivíamos como os filhos da ira. Mas Deus, que é riquíssima em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. O curso natural era a queda, mas Deus entrou em nossa história. Paulo disse também aos Romanos, no capítulo 5, no verso 8, do 6 ao 8 é mais ou menos assim: morrer pelo justo, talvez alguém morreria, mas Deus provou o seu amor por nós, quando entregou o seu Filho para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Não tinha justificativa para que Deus esmagasse o Filho dele na cruz, a não ser graça. E nos fez assentar em lugares celestiais. Eu lembro de uma vez que o nosso cachorro, o Peter, sumiu. Ficou 3 meses desaparecido. Eu lembro que uns amigos me chamaram para a gente orar. Bom, né? Fase de solteiro é boa. Eu tinha que trabalhar no outro dia, mas não estava nem aí. A gente saiu de casa, era 10 e pouca, fomos para o monte orar. Cheguei em casa, era quase 4 horas da manhã. No outro dia tinha que levantar 5 para poder trabalhar, não estava nem aí, feliz da vida. Passei a noite lá em oração com os amigos. E aí o que eu pensei? Falei, poxa, eu não vou para o quarto, porque se eu for para o quarto, na cama, muito confortável, eu não vou ter dificuldade de levantar para trabalhar. Então eu deitei no sofá, que era mais desconfortável, a hora que o celular despertar, eu vou levantar. Sofá de antigamente, né? Hoje em dia os sofás são mais confortáveis, eu ia me lascar. Já está dormindo até agora. Mas eu deitei no sofá, que era um sofazinho meio desconfortável, aquele que você deita já sente toda a estrutura assim nas costas, sabe? Aquele ali. E aí daqui a pouco eu comecei a ouvir um barulho no portão. Eu fui pelo canto do muro, falei, meu Deus, estão tentando invadir minha casa. Fui pelo cantinho do muro assim, aí eu olhei, quando eu olhei, 3 meses depois de sumir, irmão, era o Peter arranhando o portão, querendo voltar. Irmão, abri o portão, catei o cachorro no colo, fui para cima, minha mãe e minha irmã estavam dormindo juntas, fui para cima da cama delas com o cachorro no colo, comecei a pular, elas acordaram assustadas, eu fiquei, o Peter voltou! O Peter voltou! Sacudindo o cachorro. Minha mãe, tu não sabe nem onde o cachorro estava. Vai que ele está todo sujo, vai que ele está com pulga, vai que ele está com doença. Eu falei, não interessa, ele é meu. Ele é meu e voltou. Se tiver sujo eu lavo, é meu, está aqui, voltou. É muito parecido com o que Deus fez por nós. É uma das histórias que estou preparando para a continuação de Eu Vejo Deus em Tudo. Foi o sentimento, foi a resposta que eu dei para ela na hora. Se estiver sujo, eu lavo. É meu. O importante é que está onde deveria estar. Foi isso que Deus fez por nós. Ele não esperou a gente lavar para trazer a gente para o lugar de intimidade, para o lugar de aconchego, não. Ele nos fez assentar em lugares celestiais. Em Cristo Jesus. E é importante que Paulo sempre fala em Cristo Jesus. E nos vivificou em Cristo Jesus. E nos ressuscitou em Cristo Jesus. E nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque só dá para viver essas coisas quem estiver em Cristo Jesus. Se vocês estiverem em mim, disse Jesus, e as minhas palavras estiverem em vocês, podem pedir ao Pai que vocês precisam. Paulo disse aos Romanos, no capítulo 8, no verso 1, que nenhuma condenação há para os que estão em... É só em Cristo Jesus. Não é por meio de Maria, não é por meio de José, não é por meio de João, não é por meio de Pedro. É só por meio de Cristo. Tudo isso que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Sim. Deus
nos mostra o seu amor por meio da sua graça. Graça é uma das evidências mais marcantes do caráter de Deus. A palavra graça, ela vem do grego hanum, ou do hebraico hanum. Ren é a palavra, ren, mas se escreve com CH, C-H-E-N, ren, que significa favor merecido. Paulo chega no verso 8 e fala assim, olha, porque pela graça sois salvos. Então até aqui está todo mundo comigo? Porque pela graça sois salvos, por meio da... Isso não vem de... É dom de... Não vem das obras para que ninguém se... Novamente Spurgeon. É porque eu estou lendo os livros dele, então está muito vivo na minha mente. Estou lendo o terceiro livro dele em sequência agora. Muito bom, inclusive, super indico a leitura. A fé é a mão estendida de um mendigo para receber um presente de um rei. Porque pela graça sois salvos, por meio da... Eu costumo dizer que fé é a chave que te abre a porta da graça. Pense comigo em você ajudando uma pessoa em situação de rua. Você vai ajudar. Você vai dar para aquela pessoa ali R$20, o valor suficiente para ela fazer uma refeição, por exemplo. Quando ela estendeu a mão, como no exemplo de Spurgeon, a fé é um mendigo com a mão estendida para receber um presente de um rei. Quando ela estendeu a mão crendo que você daria alguma coisa, né? Aí ela estendeu a mão e você deu. Faz sentido agora essa pessoa em situação de rua dizer assim, olha, ainda bem que eu estendi minha mão. Se eu não tivesse estendido a minha mão, eu não comeria. Tendo em vista que se ela tivesse estendido a mão e você não tivesse feito nada, ela não teria o dinheiro para comer. A possibilidade que aquela pessoa ganhou de se assentar à mesa para participar da refeição não foi o que ela fez, e sim o que você fez por ela. Essa é a graça. Por isso que não vem das obras. O mendigo ele pode ficar com a mão estendida durante muito tempo. Mas se ninguém for ali depositar, de que adiantou? Ele não tem a possibilidade de entrar no restaurante, sentar e comer porque ele estava com a mão estendida. Ele tem a possibilidade de entrar no restaurante, sentar e comer porque alguém foi lá e deu. Consegue entender a graça por meio desse exemplo? Não foi o que eu fiz, foi o que ele fez por mim. A única possibilidade que eu tenho de me assentar nessa mesa e comer não é a minha mão estendida, porque a gente também não pode parar e exaltar a fé. A fé não deve ser exaltada, mas sim o objeto no qual a nossa fé está depositada. A pessoa em situação de rua, ela fica com a mão estendida o dia todo. São todos que passam, então? Como homem, ele pode acreditar em qualquer coisa. Tem gente que acredita no Big Bang. Tem gente que acredita que se passar um óleo ungido na sua casa, no seu carro, todos os seus problemas vão acabar. Tem gente que acredita que se você puser o sal ungido na comida do teu parente, ele vai ser convertido. Se você passar a vassoura ungida dentro de casa, o demônio não entra. Cada um acredita no que bem lhe convém. Mais importante do que a fé é o objeto da nossa fé. E eu falei que, se eu não me engano, na semana passada, que a fé real consiste em crer que Jesus Cristo é quem ele diz ser e que ele fará o que ele disse que vai fazer. A fé verdadeira é a que está depositada em Cristo Jesus. Nós não devemos exaltar a fé, mas nós devemos identificar onde está depositada a nossa fé. Somente a fé no que Cristo fez, irmão. Eu não estendo mais a minha mão para qualquer coisa. Eu não preciso mais das molas dos outros. Esse mendigo aqui que vos fala, sabe que a oportunidade de me assentar à mesa foi num único ato de Cristo. Então, uma vez que eu recebi de Cristo, ainda pensando no exemplo da pessoa em situação de rua, aquilo que eu recebi de Cristo é suficiente para eu me assentar e comer nessa mesa eternamente. Eu não preciso mais ficar mendigando. Por quê? Porque eu recebi amor dele. Eu não preciso mais ficar mendigando. Por quê? Porque eu recebi graça dele. Eu não preciso mais ficar mendigando. Por quê? Porque eu recebi perdão dele. Em Cristo eu recebi uma única vez tudo aquilo que eu precisava. Gente,
Se você não se apaixonar por Jesus por meio dessa palavra, não das minhas, mas das de Paulo, contido na carta dos Efésios, poucas coisas vão te fazer amar Jesus. E aí Paulo entra numa seara muito importante, que ele fala o seguinte, olha, Deus preparou, ou vou falando no versículo todo, somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos. Somos feituras de Deus, somos criaturas de Deus, criadas em Cristo Jesus. Repara que quando Deus ele faz um homem, qual que é a frase que aparece lá em Gênesis 1:26? Façamos o homem à nossa imagem. Por que Deus não fala isso quando faz Jesus? Porque Jesus não é espelho de Adão. Adão que é espelho de Jesus. Jesus não é espelho de Adão. Adão é espelho de Jesus. Jesus é o Adão que deu certo. A brincadeira que eu gosto de fazer. Fico brincando com o nosso irmão Jorge, falando que a Helena é o Jorge que deu certo. Então Deus nos preparou em seu Filho Jesus, é o que Paulo disse, e preparou boas obras para que nós andássemos nela. Então, pensa comigo. Se eu chegar para você e começar a recitar a seguinte poesia, aquilo que eu ouço não é o que eu quero. Eu quero repouso do que não espero. Não quero que tenha pelo que custou. Não sei de onde vem, sei para onde vou. Isso é um soneto de Vinícius de Moraes, que eu lembrei agora. Poderia falar outros. De tudo, meu amor, seria atento, antes de contar os ele sempre tanto. Que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero viver em cada bom momento. E por aí vai. Esse é o soneto da fidelidade. É bonito recitar um poema, né? Mas não foi eu que criei. Só estou repetindo. O mérito não é meu. Nossa, Samuel, que incrível. Não, eu não criei, eu só estou copiando. É o mesmo sentido das obras que Deus preparou. Eu não preciso inventar a boa obra. Eu só preciso andar naquilo que Deus já fez. Olha como Deus facilitou a nossa vida. Vai agora, criem as boas obras para vocês. Não tem isso. E é importante nós entendermos que nós não fomos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para as obras. A prova de que você é salvo é que você agora pratica o bem. Você ama, você perdoa, você é humilde, você é manso. Isso não é para você salvo. Isso é evidência de que você é salvo. Em contrapartida, se você não ama, se você não perdoa, se você não ajuda, se você não é humilde, se você não é manso, isso é evidência de que você ainda não é salvo. Só quem nos dá a capacidade de praticar boas obras é Deus por meio de seu Espírito. A prova de que você está morto para o mundo é que você consegue praticar o que é bom. A prova de que você está morto para o pecado, que o pecado não te matou, é que você consegue praticar boas obras, porque as boas obras são as evidências de que Deus te salvou. Se você consegue amar o próximo, é sinal de que Deus já te chamou. A verdadeira fé, ela produz obra, não foi isso que Tiago disse? Tiago 2,18. O que vocês vão dizer? Eu tenho fé, tu tens fé, e tu tens as obras. Tiago falou assim, olha, mostra-me a tua fé sem obras, que as minhas obras te mostrarão minha fé. Tiago está falando assim, ó, a forma que eu vivo revela aquilo que eu creio. Se a forma que você vive revela aquilo que você crê, qual seria então a sua fé? A forma que você vive revela aquilo que você crê. Eu sempre dou exemplo de algumas mulheres, vou dar exemplo de uma pessoa que está viva. Diversas mulheres eu acompanhei durante a minha vida e são assim. Mas eu dou exemplo da Ruth Pereira. Quando eu era garoto, ali mais ou menos da idade do Enzo, eu olhava para a Ruth Pereira e falava, gente, essa mulher é tão sobrenatural que ela parece que ela é muito indiferente às coisas que estão acontecendo aqui. Muito indiferente. Parece que nada disso aqui abala. E uma vez eu falei isso para ela, eu garoto novo. Falei assim, ô irmã Ruth, eu chamo de prima Ruth, por que a senhora parece tão indiferente para as coisas aqui dessa terra? Aí ela rindo, olhando para minha cara, rindo, aquele sorriso dela, maravilhoso, que quem conhece ama. Eu disse, meu filho, eu não sou daqui.
E ela continua rindo, só me respondeu isso. Eu não sou daqui. Tá ruim, tá desempregado, tá passando necessidade. Eu nunca vi aquela mulher desesperada, gente. Porque a forma que ela vive revela aquilo que ela crê. Eu sempre falo da minha avó, falo assim, Deus proverá. De onde, gente? A gente vai sair, pelo amor de Deus. A gente passou 2 meses comendo manjubinha nessa de Deus proverá. Eu me lembro que a gente não tinha dinheiro para comer ovo, para comprar ovo, e comia camarão, irmão. Deus proveu. A forma que você vive revela aquilo que você crê. Se você anda muito desesperado, desesperança é pecado. Você não está mais crendo, não? Que a sua vida está no controle de Deus? A gente sempre foca só no pecado, pecado, pecado. Isso também! Mas tem muitos sentimentos que nós carregamos que revelam se nós cremos ou não, que revelam se nós fomos transformados pelo Evangelho ou não. A mensagem central do Evangelho não é Jesus te ama. A mensagem central do Evangelho é se arrependa. Virar as costas. E você só tem capacidade de virar as costas para essas coisas, a metanoia, a meia volta, virar as costas, seu Espírito Santo trabalhar dentro de você. São as cataratas do Niágara que pararam de despencar e agora elas estão retrocedendo. É milagre, isso é obra de Deus, não vem de vós, é de Deus. Agora, a forma que você vive, torna a falar, revela aquilo que você crê. Tem um exemplo de uma médica brasileira que estava na Indonésia, nestes tsunamis, de mais ou menos 1 década atrás. Isso resultou até um filme, pouco mais de 1 década, né? Isso resultou até um filme que o Homem-Aranha, como é que é o nome dele? Tom Holland. Ele faz esse filme, ele é garoto ainda nesse filme. O Impossível, o nome do filme. Está lá a família na Indonésia quando vem a tsunami. Filme muito bom, sim, não é muito para criança, né? Que tem cenas de violência natural, né? Muito pesada, de ossos quebrados, enfim. Mas é um filme muito bom. E essa médica brasileira, ela estava na Indonésia, no dia da tsunami. Não aconteceu absolutamente nada com ela. Nada. A tsunami destruiu um país. Não aconteceu absolutamente nada com ela. Sabe por quê? Porque na hora da tsunami, ela estava praticando mergulho. Como ela estava no fundo, ela não foi impactada por aquilo que acontecia na atmosfera. Essa semana eu vi que a vida cristã não é surf. Deus não te convida para surfar, Deus te convida para mergulhar. Torna a falar que a forma que você vive revela aquilo que você crê. Você não precisa abrir a boca. A sua vida revela. Eu sinto falta de me aproximar de alguém, sabe, de um crente, e falar assim, esse cara é crente. Não só pela forma que fala, embora a forma que fale seja importante, porque Pedro foi reconhecido pela mulher que estava próxima à figueira, a fogueira, pela forma que ele falava. Pedro falou assim, não andava com Jesus não. Ela falou, andava sim, porque a forma que tu fala é igual a dele. Aí Pedro, para ficar descoladão, começou a xingar palavrão. Mas até no falar o crente ele pode ser reconhecido. Mas lembra do exemplo que eu dei semana passada sobre a folha do coqueiro? Semana passada não, foi... Nossa, tem tempo, foi quando a gente estudou Gálatas 5. Sobre a folha do coqueiro e a folha da palmeira? Sobre o coqueiro e a palmeira? A diferença são os frutos, irmão, é a forma que você vive. Se é paciente, se é bondoso, se é benigno, se é amoroso, se é alegre, se é fiel, se tem domínio próprio. É isso aí que revela o que você crê. Deus não te salvou pelas suas obras, mas Deus te salvou para as boas obras. A prova de que você é salvo é que você agora consegue praticar boas obras. Estou falando muito, né? Vou deixar vocês lerem agora, que só eu falei até agora. Vamos ler até o 22? Do 11 até o 22, alguém me ajuda aí, por favor. Lembre-se da época que vocês eram sem Cristo, mas Paulo não está falando isso naquele saudosismo gostoso. Eita, tempo bom. Não é isso, não. Tinha até uma novela, né? Eita, tempo bom, alguma coisa assim. Mas eu consigo lembrar de algumas coisas, de quem eu era. Não sei se vocês lembram, é um negócio muito antigo. Acho que os mais novos nem pegaram. Saraiva. Saraiva, lembra? Pergunta idiota, tolerância zero.
Tá dormindo, Samuel? Não, estou ensaiando para a morte. Cortou o cabelo? Não, tirei para lavar. Vai sair nessa chuva? Não, vou sair na próxima. Aquele pessoal, o garçom fala assim, quer água, senhor? Sim. Tem algum copo? Não, joga no chão e vem trazendo com um rodo. Irmão, eu era uma pessoa muito grosseira. Grosseira mesmo. E eu, sinceramente, nem lembro mais como eu era. As pessoas que me conhecem hoje não dizem. Que me conhecem hoje de uns 4, 5 anos para cá não dizem. Mas eu era extremamente grosseiro. Eu não perdi uma oportunidade de dar uma resposta grosseira. Tipo Saraiva mesmo. E eu descobri no Evangelho quando eu fui chamado para ser grosseiro. Eu fui chamado para ser manso e humilde como o meu Cristo era. Se o Senhor, e realmente as respostas grosseiras nem passam pela minha cabeça, assim como eu conheço muitas pessoas que usavam droga e não usam mais e não sentem falta, muitas pessoas que falavam 3 palavras e 28 palavrões e não falam mais nenhum e não sentem falta, muitas pessoas que bebiam de ficar mal, caídas pela calçada e não sentem falta, e tudo isso é obra de Deus. Tudo isso foi por meio do sangue de Cristo, Ele nos lavou. Então Cristo já tem trabalhado em nós. Paulo disse que Cristo nos trouxe para perto de Deus no verso 13. Aí a gente vai voltar lá para 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Irmão, 5,18, não precisa abrir para ler não. Irmão, já parou para pensar que no tribunal de Deus tu tem um aliado? Já parou para pensar nisso? Ah, vai ter um juízo final. Vai sim, mas pô, o cara que está lá é meu aliado. O cara que está lá é meu fechamento. Ele que intercede por mim fala, Samuel não, Samuel é meu. Deixa Samuel passar. Vai subir ninguém? Não, vai sim, Samuel vai subir porque ele é meu. Não, julga lá o outro. Samuel não, Samuel é meu. Meu sangue está sobre ele. Irmão, já parou para pensar nisso? Tu tem um aliado no trono. Tem gente que queria ser amigo da Alexandre de Moraes, eu já tenho um amigo Jesus. Esse amigo Jesus me garantiu acesso ao Pai. Ele nos reconectou com o Pai e Paulo vai além. Deus, Jesus, não só nos reconectou com o Pai, mas nos reconciliou uns com os outros. Ao modo que já não há mais distinção entre judeus e gentios. Todos nós somos um só povo. Os judeus, eles receberam as promessas. Paulo faz questão de destacar isso em Romanos 11. Receberam as promessas, receberam os profetas, receberam a aliança, mas todos nós recebemos Cristo. E em Cristo, todos nós somos um. Todos nós formamos o corpo cujo qual ele é o cabeça. Nós somos a casa que está edificada sobre ele, disse Paulo aqui. Sem distinção. Sem distinção. Eu vou fazer uma pergunta, mas achei que fosse muito técnica. Eu falei, num concreto armado. Você sabe o que é concreto armado? É o concreto e mais o aço. O concreto mais o aço. Chama concreto armado. Que o pessoal chama de cimento ainda, né? Jogar um pouquinho de cimento aqui. No concreto armado, é a pessoa concreto portando um fuzil. Não. A cabeça do carioca é logo isso, né? Não. No concreto armado, se eu te perguntar, o que é mais importante, o aço ou o concreto? É a mesma coisa nessa casa que está edificada sobre a rocha que é Cristo. O mais importante não somos nós, os tijolinhos. O mais importante é a pedra na qual nós estamos edificados. É Ele que nos mantém de pé. Ele que nos sustenta, disse Paulo. A única capacidade que nós temos de amar uns aos outros está em Cristo, porque foi Cristo que nos uniu. A única capacidade que nós temos de perdoar uns aos outros, nós vamos precisar exercitar o perdão até o último dia de nossa vida. Até porque você ora ao Pai Nosso e esqueceu que você está falando para Deus, me perdoa como eu perdoo. E aí mora o perigo. Que se você não perdoar automaticamente, é a parábola do servo injusto. Lembra? A parábola do servo injusto? Que foi perdoado, mas não perdoou. E o que aconteceu com ele? Foi castigado. Oi? E toda a sua família junto. Então, se você perdoa como foi perdoado, você está sendo um cumpridor
da boa obra que Deus preparou para que você andasse nela. E isso revela que você foi salvo. O texto de Efésios, capítulo 2, é maravilhoso, gente, porque ele quebra essa ideia. E olha como a Bíblia se casa e ela é perfeita, ela é maravilhosa. Ela quebra essa ideia de mérito humano. Quebra a ideia de mérito humano. Quer dizer, irmão, dá o dízimo para tu não ir para o inferno. Irmão, não falte o culto para tu não ir para o inferno. Irmão, honra o pastor para tu não ir para o inferno. E o sangue de Cristo nos lava, nos limpa, nos liberta, nos purifica. Todo mal. Na verdade, eu conversei um tempo atrás com a Paloma, acho que eu cheguei a comentar com vocês. É uma coisa que não passa mais pela minha cabeça. São raros, muitos raros os momentos que eu penso sobre o inferno. E não é que ele não exista não, tá? Ele só não faz parte da minha realidade. Porque a graça me alcançou. Porque eu sou bom? Não, eu não sou bom. Porque ele é bom. E eu fui alcançado por ele. Irmão, todos os dias da minha vida, até meu último dia de vida, eu nunca vou entender por que Jesus me escolheu. Mas todo dia eu vou agradecer. Todo santo dia eu vou agradecer. É graça, irmão. Se você consegue amar as pessoas, quando dá graça. Você quer ver uma coisa? Nós falamos sobre Ezequiel, tem que terminar, né? Nós falamos sobre Ezequiel, os ossos estavam lá espalhados. Aí quando o Espírito desceu, o que aconteceu com aqueles ossos? Formaram um corpo. Igual a gente. Estava tudo desgarrado, andando como ovelha sem pastor. Mas quando o Espírito nos alcançou, agora a gente formou um corpo. Igualzinho a gente. Estava lá afastado, desgarrado, separado. O Espírito desceu. Por isso que onde Deus está, há união. E se há desunião, não há Deus. O quão bom e quão suave é que os irmãos, quem ama a desunião não conhece a Deus. Quem tem prazer na desunião não conhece a Deus. Porque o que Jesus Cristo fez foi nos reconciliar. Na continuação do texto de Coríntios, de 2 Coríntios 5, Paulo fala que ele deu a nós o ministério da reconciliação. Uns para com os outros e todos para com Cristo. Então, meu irmão, que a graça de Deus continue sendo evidente na sua vida e que a sua vida continue revelando e evidenciando a graça de Deus. Vamos abrir para os comentários. Quero ouvir vocês agora. Falei